Olá, bem-vindo ao Instituto Auler, espaço de conhecimento e autoconhecimento. Eu me chamo Tatiana Auler, estou aqui para bater esse papo consciente com você. Hoje o nosso tema é: pensar positivo nos faz feliz? Bom, para mim é uma coisa meio lógica, né? Pensar negativo nos faz triste? Se a gente pensar por esse lado, é claro que pensar positivo nos faz feliz e pensar negativo nos faz triste. O que acontece é que a gente pensa positivo e ainda assim não consegue ficar feliz? Porque os nossos pensamentos ruins, né, que são os pensamentos relacionados às nossas dores, até o nosso cérebro tentando proteger a gente de sofrer de novo, né, relacionado aos nossos traumas, aos nossos medos, eles são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que quando a gente pensa positivo, a gente quase não acredita muito que aquilo que a gente está pensando de maneira positiva possa acontecer. Tem sempre uma sensação do será, né? Eu tô pensando coisas boas, mas será? Como se pensar coisas boas não fosse tão palpável, tão concreto, sabe? Quanto pensar uma coisa ruim. E aí é natural isso para o nosso sistema de funcionamento do cérebro. Por quê? Porque quando eu penso uma coisa ruim, se eu passo uma experiência traumática, né, uma dor, alguma coisa assim, penso em algo ruim, dói e ninguém gosta de se machucar. O próprio corpo, o nosso cérebro, quando ele tem essas lembranças, né, das coisas ruins, ele manda uma química para o nosso sistema, que o coração acelera, dá um aperto no peito, né, uma sensação de angústia, uma coisa ruim, que é tão físico isso, que fica gravado no nosso sistema. Então, toda vez que a gente pensa algo ruim, essas sensações que a gente conhece muito bem e não quer sentir, voltam a acontecer. Mas quando a gente pensa coisa boa, quando a gente vive uma coisa boa, é uma leveza muito grande, não dói, não machuca, é gostoso. É uma sensação de bem-estar. Então o corpo reconhece de um outro jeito, quase como se não tivesse acontecendo nada com ele. Mas tem uma química muito boa acontecendo. Só que como não dói, né? E a dor, a sensação da dor, ela é muito maior do que a sensação física do prazer, né? Da sensação de alegria, né? Uma coisa legal que você viva. A dor, ela incomoda. O prazer não, ele é leve, tranquilo. Você pode conviver com ele muito bem o dia inteiro. A dor não, você quer logo tirar ela dali. Então o que acontece? Quando a gente pensa negativo, a gente retroalimenta essa dor o tempo inteiro. A gente pode entender isso como pensamento evitativo, né? Que seria, na tentativa de evitar uma dor, a gente acaba pensando mais e mais na dor. Como assim? Por exemplo, se você tem um relacionamento, ou vou colocar ao contrário, se você não tem um relacionamento e você quer se relacionar, mas você tem muito medo, porque um dia você já sofreu com isso, provavelmente você vai pensar numa relação e vai ficar, mas se eu sofrer? Mas e se não for pra mim? E se a pessoa não for legal? E se ela me trair? E se? E acaba não pensando, e se eu for feliz? E se nossa relação for ótima? E se tudo acontecer de bom? E se tudo for maravilhoso? Não pensa por esse lado, porque a nossa tentativa sempre é de nos proteger. O nosso cérebro, ele tem uma partezinha que se chama amígdala, no cérebro, não é essa daqui, tá? Que ela tem, eu brinco que ela é o nosso sentinela, sabe? Ela tá sempre olhando para os lados assim, tentando buscar o ponto de ameaça. O que vai ameaçar a gente, o que vai fazer mal, né? Enfim, ela tá sempre nessa ideia de proteger. Só que ela fica focada no medo, né? Ela tem essa ideia de que ela precisa ficar procurando o problema o tempo inteiro para não deixar que ele aconteça. É um controle muito grande que a gente tem. Tanto que, se eu falo para você que você vai em tal lugar e vai encontrar o amor da sua vida, ou se eu falo para você que você vai em tal lugar e pode acontecer, cuidado que pode acontecer alguma coisa muito ruim, provavelmente o amor da sua vida você vai falar: para com isso, que besteira. Mas o algo ruim você vai prestar mais atenção. Então essa é mais ou menos a ideia do nosso cérebro. É uma tentativa desesperada de proteger a gente. Agora, como fazer para vencer essa barreira, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar. Como que a gente vence essa barreira dos pensamentos negativos, ruins, para começar a focar no pensamento positivo, né? E gerar essa sensação de bem-estar, de felicidade, de prazer com a vida.
Bom, primeiro que um bom trabalho de autoconhecimento é essencial para você poder conhecer as suas armadilhas da mente, né? Quais são os seus pensamentos automáticos do medo, quais são suas crenças, né? Qual é o buraco que você sempre cai, qual é a frase de medo que está sempre aí latente na sua cabeça, está sempre pensando nela. Então, tudo isso faz parte de um processo de transformação do modelo de pensamento que você tem. Então, observa, você tem um pensamento mais pessimista, um pensamento mais crítico, né? Você tem um pensamento que em vez de te levar para boas soluções, só fica focada no problema, né? Por exemplo, um pensamento que está muito focado no julgamento, né? Ou no medo. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? E aí seria interessante, vou passar um exercício, eu adoro sempre passar um exercício, né? Que você escrevesse essas frases habituais, né? Que vem na sua cabeça e fosse buscando, de onde que vem isso? Né? Por que eu construí essa ideia? Por que isso é tão fixo na minha cabeça? Da onde que vem? Aonde na minha vida eu vivi algo parecido com isso, né? Com essa frase ou com esse medo, que faz com que eu fique atualizando esse trauma o tempo inteiro na minha vida até os dias de hoje, né? Da onde será que isso vem? Então isso é importante para você poder começar a fazer uma investigação dos seus padrões de pensamento, porque eles vêm de algum lugar. Pode até ser que eles venham como hábito da sua mãe, do seu pai, dos seus cuidadores. Ou seja, aquelas pessoas impregnavam tanto frases específicas na sua cabeça, cuidado, isso aqui não vai acontecer, cuidado com isso, sei lá, frases ruins, eu não gosto nem de falar muito para não ficar na minha cabeça. Porque na minha cabeça tem pensamentos bons, graças a Deus. Mas essas pessoas, às vezes, que ficaram com você, que te criaram, né, tem pensamentos tão ruins que você cria aquelas caraminholas na cabeça, mas aquilo nem faz parte mesmo da sua experiência, faz parte da experiência do outro. Então, olha que importante fazer essa investigação. Por quê? Por que eu estou falando sobre isso? Porque se você não faz isso, não adianta você ficar pensando positivo, pensando positivo, pensando positivo, e toda vez vir um pensamento negativo e derrubar o seu pensamento positivo. Então, você precisa ter consciência dele em primeiro lugar. A outra coisa que você pode fazer é, quando você pensar positivo e logo depois derrubar esse pensamento, investigar por que será que eu não acredito que uma coisa boa pode acontecer comigo nessa área, né, que você estava pensando. Por que será que eu estou sempre acreditando que o pior pode acontecer? Por que será que eu não consigo me manter no bem, né, na sensação gostosa, na sensação prazerosa? Tudo isso faz com que você possa investigar esse pensamento positivo que acaba não ficando presente em você, né? Ou seja, você acaba não pensando mais positivo do que negativo. E obviamente, como eu disse no início do vídeo, quanto mais negativo você pensa, mais triste, mais angustiado, mais ansioso, pior você fica. Quanto mais positivo você pensa, melhor, uma energia de qualidade que você tem, né? Um bom humor, né? Uma sensação prazerosa no seu corpo físico e obviamente mais saúde, né? Vamos combinar. Então, essa ideia que a gente está trazendo hoje, que eu estou trazendo hoje aqui para você, é mais ou menos isso, né? De você poder olhar para a sua vida e identificar os pensamentos bons, ou seja, aquilo que eu quero de bom para a minha vida, né? Anota. Se você não tem eles de prontidão assim na sua mente, anota, faz uma listinha de bons pensamentos. E todo dia você vai repetir aquilo. E quando você se deparar com um desconforto em repetir o bom pensamento, investiga ele. Por que será que eu acho que eu não mereço isso? Por que eu não acredito nisso? Quero entender melhor isso. Porque quanto mais você puder compreender o porquê que você não consegue pensar positivo em relação àquela questão, né, mais você vai conseguir liberar essa dor, né, trabalhar essa dor em você e focar naquilo que é bom para sua vida, tá bom? Bom, se inscreve no canal, curte esse vídeo, caso você não tenha gostado, fala nos comentários por que você não gostou, porque aí eu posso melhorar no meu trabalho, aí eu posso tentar, nas suas expectativas, atender um pouco mais, né? Eu quero saber, é legal para mim isso, tá? Então eu vou ficando por aqui, beijo, até a próxima!